Bom dia, bem dispostos, sejam bem-vindos ao nosso 36º dia de uma vida com propósitos. E hoje nós vamos entrar no nosso 5º e último propósito. Você foi feito para uma missão. Gente, eu quero começar nessa manhã, foi por isso até que eu entrei com vocês aqui só agora, e eu tô até um pouco preocupada. Um pouco não, né? Como eu não sei o que tá acontecendo exatamente, tô preocupada. O meu personal teve um problema porque uma pessoa que ele dá aula parece que está com um princípio de AVC. Eu queria pedir vocês que nessa manhã que a gente comece orando pela vida dessa pessoa. Eu não sei o nome dessa pessoa, mas eu quero que nessa manhã a gente comece orando, tá? Juntos por essa pessoa. Então, Senhor, o Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor que conhece cada um de nós, que sabe até quantos fios de cabelo cada um de nós tem nas nossas cabeças. Nós clamamos juntos. O Senhor disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, aí o Senhor estaria. Eu quero clamar agora pela vida dessa pessoa, a qual o Senhor conhece o nome, o Senhor conhece o que está acontecendo, mas que a Tua mão poderosa possa tocar, que uma gota do Teu sangue possa ser derramada sobre a vida dessa pessoa, restabelecendo a saúde dessa pessoa, Senhor. Que não seja mais do que um susto, mas que em breve tudo esteja bem e que essa pessoa esteja bem. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então agora, que vocês também aí na sua casa possam, nesse momento, colocar a sua intenção nesse dia de hoje também, porque nós somos, assim a nossa missão como cristãos. A gente não ora apenas por quem a gente conhece, por quem a gente gosta, por quem a gente convive. A gente ora pelo mundo, a gente ora pelas pessoas, a gente ora pela nossa família, a gente ora por nós, pelo nosso casamento, por tudo, né? Então que a gente tenha nesse dia também a coragem de orar pela vida dessa pessoa que nem você nem eu sabemos o nome, mas que sabemos que nesse momento precisa da graça do Senhor para que ela possa alcançar a vida dessa pessoa, né? Então vamos começar? Então, o propósito número 5, você foi feito para uma missão. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Provérbios 11, versículo 30. Então, hoje é o dia 36, feito para uma missão. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. João capítulo 17, versículo 18. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Atos capítulo 20, versículo 24. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. O ministério é o seu serviço com os que creem, e a missão é o seu serviço com os que não creem. Cumprir a sua missão no mundo é o 5º propósito de Deus para a sua vida. A missão da sua vida é tanto participativa quanto particular. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos, e parte é uma tarefa exclusivamente sua. Nos próximos capítulos falaremos sobre ambas. A palavra missão tem a sua raiz no termo latino enviar. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como um representante de Jesus Cristo que disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. João capítulo 20, versículo 21. Jesus entendeu nitidamente a missão que ele tinha neste mundo. Quando estava com 12 anos de idade, disse: eu devo tratar dos negócios do meu Pai. Lucas capítulo 2, versículo 49. E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele exclamou: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Como os suportes que mantêm os livros de pé, essas duas declarações expressam o sentido de uma vida plena, dirigida por um propósito. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus na terra é a nossa missão agora, pois nós somos o corpo de Cristo.
aquilo que ele fez ao seu corpo físico, nós devemos dar prosseguimento em seu corpo espiritual, a igreja. Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz: Deus nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. 2 Coríntios 5, versículo 18. Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo consigo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais ele nos criou. Amá-lo, fazer parte da sua família, tornar-nos semelhante a ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. Nossa, gente, a minha voz piorou. Glória a Deus. Deixa eu tomar o resto do café. Peraí. Vamos de novo. Lembra que ao longo do livro, ele divide em 5 capítulos, em 5 partes, onde cada uma das 5 partes fala de cada um dos 5 propósitos para os quais Deus nos criou. Então vamos recapitular os 5. O primeiro, Deus nos criou para amá-lo. O segundo, Deus nos criou para fazer parte da família dele. Terceiro, Deus nos criou para tornar-nos semelhante a ele. Quarto, Deus nos criou para servi-lo. E quinto, que é o que a gente está começando agora, que é a missão de contar aos outros a respeito dele. Então, são esses 5. Será que quando terminar essa jornada você vai lembrar de quais são os 5? Será que você está anotando ou será que você está aí agora ainda deitado na sua cama de pijama no escuro, só ouvindo a live? E eu que estou aqui pelejando com a voz, eu que lute aqui para repetir. Vou falar novamente então, anota. Ah, Lídia, mas eu tô... Anota. Você tem que ter algum caderno com algum lápis, caneta do lado. Então vamos lá. Primeiro, Deus nos criou para amá-lo. Segundo, Deus nos criou para fazer parte da sua família. Terceiro, Deus nos criou para nos tornarmos semelhantes a ele. Quarto, Deus nos criou para servi-lo. E quinto, Deus nos criou para contar aos outros a respeito dele. Ele nos deu a missão de fazer com que outras pessoas também se tornem amigas dele. Pelo fato de lhe pertencermos, Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia. Todas as vezes que você fala do amor de Deus para outras pessoas, todas as vezes que você, uma vez já batizado, declarado cristão, filho de Deus, uma vez que você se reconhece como imagem e semelhança de Deus e testemunha isso com a sua vida, com as suas palavras, com as suas ações, com o seu olhar, com a sua oração pelas pessoas, você está vivendo essa missão. O que eu estou fazendo aqui agora com vocês é parte dessa missão? É parte dessa missão. Parte dessa missão não é somente eu cultivar a minha amizade com o Senhor, mas é fazer com que aqueles que se aproximarem de mim de alguma forma, online ou presencial, também sejam alcançados pela graça de Deus, porque eu me coloco a serviço dele e faço com que essa boa nova chegue através de mim. Seja através de um devocional, de uma live de grupo de oração, de uma live de oração, de uma palavra que eu falo, de alguma coisa que eu faço num comentário, numa live de conteúdo que eu esteja fazendo. Em todos os momentos, você e eu temos a oportunidade de viver essa missão, de nos sentirmos como que enviados por Deus. A gente não precisa ser missionário para viver isso. A nossa vida é uma missão por si e é parte dos 5 propósitos de Deus para nós. A Bíblia diz: fomos enviados para falar em nome de Cristo, 2 Coríntios 5, versículo 20. Somos os mensageiros do amor de Deus e dos seus propósitos para o mundo. A importância da sua missão. Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais a sua missão é tão importante. Vamos entender então quais são as razões pelas quais essa missão é tão importante? A primeira delas, a nossa missão, a minha missão, é a continuação da missão terrena de Jesus. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Sua missão é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes de 5 maneiras diferentes em 5 diferentes livros da Bíblia. Em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João e em Atos.
É como se ele estivesse dizendo: eu realmente quero que você assuma isso. Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes da sua missão no mundo. Quando, onde, porquê e como. Na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem-nos a fazer tudo o que eu ordenei. Tudo o que eu ordenei a vocês. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus e não somente a pastores e missionários. Esse é o seu, é o meu, é o nosso compromisso com Jesus. Não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus não são a grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, a sua missão é obrigatória. Desprezá-la é um ato de desobediência. Talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta. Gente, isso aqui é muito sério. Prestem atenção nisso para vocês entenderem a responsabilidade que nós temos. Responsabilidade não tem a ver com culpa, ok? Eu vejo muitas vezes e considero isso e auxilio muitas vezes o paciente na terapia a compreender a diferença entre ter responsabilidade sobre uma situação ou sentir culpado ou sentir culpa pela mesma situação. Presta atenção para você entender se você é uma pessoa que se sente responsável ou culpado, tá? Nesse caso aqui, tá falando aqui, ó, talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta. Mas a Bíblia diz, você deve adverti-los para que possam viver. Se você não falar para advertir os maus a pararem de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados, mas eu responsabilizarei vocês pela morte deles. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Sabe o que significa isso? Significa o que eu vou ler agora para você. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer. A sua missão é contar a elas a respeito de Jesus. Percebe a diferença entre responsabilidade e culpa? Uma pessoa que não conhece a palavra, uma pessoa que não nasceu em um ambiente com os ensinamentos cristãos, uma pessoa que não nasceu e que não viveu em um ambiente que favorecesse que ela tivesse intimidade com o Senhor. Eu tive a bênção de ter nascido num ambiente e numa época em que na minha família essa vivência do amor de Deus já existia. Tinha muitas coisas distorcidas, muitas, não referentes ao amor de Deus, mas referentes às crenças emocionais da minha família. Mas eu fui apresentada a Deus e ao amor de Deus ainda muito pequenininha. Não existe uma fase sequer da minha vida que eu, Lídia, me lembre da minha vida sem Deus. Porque eu ia para a igreja com os meus pais ainda pequenininha, porque eu fui batizada com 30 dias de vida, eu fui batizada muito bebezinha. E eu fui, desde muito pequenininha, engajada, porque a minha mãe me levava em ambientes de grupo de oração para crianças, ambiente da catequese, na época certa de infância. Então, quando eu estava na adolescência, eu já era professora de catequese. Então, desde muito pequenininha, eu fui apresentada às coisas de Deus de uma forma que eu me sentia bem. Não era uma coisa que para mim era obrigatório. Eu confesso que a única coisa que para mim era desafiador era o horário que os meus pais gostavam de ir à missa em algumas fases da vida, e muitas vezes a gente ia fora da minha cidade para uma paróquia de um amigo nosso, que a gente ia para cidades vizinhas. Então, assim, eles queriam ir para a missa das 6h30 da manhã na paróquia, na cidade vizinha, às vezes para prestigiar a missa desse padre que era amigo da família. E muitas vezes eu, criança, estava com muito sono, então era cansativo só pela questão do horário, que era desafiador. Mas isso quando eu era criança. Vocês veem que hoje, ainda que levantar muito cedo não seja algo simples, a nossa cama sempre é prazerosa, mas, para mim, desde pequena, uma vez que eu aprendi por diversas razões a levantar cedo, e dentre elas para ir para a casa de Deus, hoje, levantar cedo para estar com vocês, para falar do amor de Deus, não é difícil. É algo que também traz alegria ao coração, mas foi ensinado desde quando eu era criança.
Talvez você tenha uma criança aí dentro da sua casa, talvez você é responsável por uma criança que, assim como um dia eu comecei a entender as coisas de Deus, ainda quando eu estava entendendo quem era eu, ainda estava entendendo todo esse contexto de vida aqui na Terra, eu tive a bênção de ter sido apresentada as coisas de Deus e de uma forma que não me causou aversão, mas que me causou interesse e que realmente despertou em mim um desejo de, desde pequenininha, abraçar essa missão. Por isso que lá, na minha adolescência, eu já estava vivendo na catequese por escolha minha. Ninguém me mandou ser catequista. Eu realmente desejei ser, comecei auxiliando a professora de catequese, depois eu tive a oportunidade de ser catequista. Então essa parte também do ensinar, do falar não só do amor de Deus, mas principalmente, a primeira coisa que eu aprendi a ensinar para alguém foi sobre o amor de Deus. A primeira coisa que eu aprendi a ensinar para alguém foi sobre as coisas de Deus. Isso foi algo que quando Deus me criou, já foi dessa forma que Ele planejou e foi dessa forma que aconteceu. E eu volto a frisar, no meu ambiente familiar, tinha muita disfunção da parte de crenças, da parte de comportamentos, da parte do emocional. Agora, referente a essa forma de amar e entender que o amor de Deus existe, qual é nosso papel como cristão, eu tive a bênção de ter sido apresentada a isso ainda muito pequena. Agora pensa o tamanho da responsabilidade. O tamanho da responsabilidade, se eu tive a bênção de ter crescido num ambiente onde eu fui apresentada ao amor de Deus e às coisas de Deus desde pequenininha, e se eu não falasse disso para as outras pessoas que não viveram assim? A responsabilidade minha, e entendo, não é culpa, mas a responsabilidade minha, eu entendo que ela é diferente da responsabilidade de uma pessoa que passou a vida toda e não foi apresentada ao amor de Deus. Como é que essa pessoa vai ser responsável por evangelizar, por falar do amor de Deus, por falar da palavra de Deus, por levar a boa nova, se essa pessoa não aprendeu sobre isso, não vivenciou isso na própria vida desde muito nova, desde muito pequena? Ela vai passar a ter essa responsabilidade uma vez que ela conheceu o amor de Deus. E talvez vai ser você, a pessoa que vai falar do amor de Deus para ela, testemunhando com a sua própria vida, testemunhando com a sua forma de agir, de ser, de pensar, testemunhando com o seu testemunho de vida, com as suas limitações, com as suas fraquezas, mas com o seu desejo real de servir. É muito diferente quando nós falamos sobre algo que nós não conhecemos ou não vivemos. Agora, se você experimentou, se você sentiu, se você viveu, se você conheceu e se você cultivou o seu relacionamento com Deus, não importa se você foi um neoconvertido na vida adulta, a partir do momento que você decide ser da família de Deus, a partir do momento que você diz o seu sim a Deus, a partir do momento em que você decide que você quer cumprir esses 5 propósitos de Deus para a sua vida, não importa a idade, você, a partir desse momento, começa a ter responsabilidade por testemunhar Deus na vida das outras pessoas. Isso mesmo. Bom dia, Felipe. Que bom ter meu irmão aqui na live, gente. Tomara que ele fique aí para poder ouvir também um pouco mais sobre essa nossa missão, porque ele também foi apresentado às coisas de Deus ainda criança. Então, percebe a diferença entre sentir culpa? Se você tem na sua casa o seu marido, a sua esposa, seus filhos, alguém que ainda não experimentou, não vive essa vida em Deus, você não tem culpa, mas você tem responsabilidade, porque essa pessoa está próxima a você. E se você está aqui, é porque você ou já vive ou deseja realmente viver essa vida em Deus. Senão você não estava às 6 horas da manhã numa live que fala sobre uma vida com propósitos segundo os desígnios de Deus. Você estaria vendo uma outra coisa. Ou estaria dormindo, ou estaria trabalhando. Mas se você parou, reservou esse tempo para estar aqui, para ouvir sobre o amor de Deus, é porque você decididamente quer viver os propósitos de Deus para sua vida. E entenda, você tem responsabilidade. Bate no seu peito e fala assim: eu tenho responsabilidade, não só pelos meus de dentro da minha casa, mas eu tenho responsabilidade de falar do amor de Deus para todas as pessoas para quem eu encontrar.
Não preciso pegar e andar com a Bíblia debaixo do braço o tempo inteiro. Eu testemunho o amor de Deus com o meu olhar, com as minhas palavras, com os meus gestos, com as minhas atitudes, com a minha humildade, com a minha capacidade de pedir perdão, de perdoar. O cristão, ele tem oportunidades a cada bater de coração, a cada respirar, de testemunhar o amor de Deus. E entendendo, diante de tudo aquilo que nós viemos ao longo desses 36 dias falando a respeito, entendendo que ser cristão e viver para Deus e viver para fazer aquilo que é o propósito dele na nossa vida, isso não significa ser perfeito, isso não significa não falhar, isso não significa não ser tentado, isso não significa não errar feio, mas a diferença é que a atitude do cristão, a atitude da pessoa que vive os propósitos de Deus, ela é diferente perante as fraquezas. Uma vez que falha, uma vez que erra, uma vez que peca, não teme continuar vivendo porque entende que depende de Deus para não errar daquela forma novamente. Se nós não vivemos, nós falamos isso essa semana, se nós não vivemos na completa dependência de Deus, nós caímos na arrogância. Nós vamos errar, mas errar na arrogância. E quando a gente reconhece a nossa dependência de Deus, nós temos menor probabilidade de fazer as mesmas besteiras que a gente faria por conta própria. Por quê? Porque nós já sabemos que a gente é fraco. Nós já sabemos da nossa capacidade de, assim como podemos ser muito bons, também podemos ser pessoas muito más. Isso está em nós, é intrínseco ao ser humano ser naturalmente egoísta e agir em próprio favor de uma forma ruim mesmo, que beneficie só a si mesmo, mas em Deus e na dependência de Deus e escolhendo viver esses propósitos, nós sabemos que nós somos capazes de fazer o que é o impossível, porque é Deus quem nos capacita. Os mais improváveis conseguem fazer coisas improváveis porque estão na dependência do Senhor. Estão contando com o auxílio do Espírito Santo, não estão contando com apenas as suas próprias forças, certo? Então, vamos lá. Cumprir a sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia... não, isso aqui eu já li, não já? Eu já li, estava voltando cá no outra... Pera aí, calma aí, deixa eu voltar aqui. Falando sobre a questão da nossa responsabilidade sobre os outros. Então, olha só. Como nós podemos ser o único cristão que muitas pessoas vão conhecer, imagina o tamanho dessa responsabilidade. Pode passar uma oportunidade bem debaixo do seu nariz e você perdê-la. E a pessoa não saber do amor de Deus porque você perdeu a oportunidade de testemunhar para a vida dessa pessoa. Então, aproveite todas as oportunidades para vocês testemunharem o amor de Deus, para vocês testemunharem Deus na vida de vocês para outras pessoas, entendendo todas as implicações que isso tem, tá? Sabendo dos desafios, sabendo de cada dia da jornada de um cristão. Tem desafios? Tem, mas o nosso enfrentamento também dos desafios, ele é um enfrentamento totalmente diferente. Ele não é um enfrentamento de quem está desesperançoso, ele é um enfrentamento de quem tem e sabe em quem está a sua esperança. Sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma imensa honra ser usado por Deus. Paulo disse: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. 2 Coríntios 5, versículo 18. A sua missão envolve dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor na construção do seu reino. Paulo nos chama de colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho de Deus. 2 Coríntios 6, versículo 1. Jesus assegurou a nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos o seu Santo Espírito e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio! A Bíblia diz: somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora.
Tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. 2 Coríntios 5, versículo 20. Ensinar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se o seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria criminoso reter tal informação. Ainda pior é guardar segredos sobre o caminho para o perdão. O propósito, a paz e a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades do mundo e compartilhá-la é o maior favor que nós podemos prestar a alguém. O problema dos cristãos que se converteram há muito tempo é terem se esquecido de como é desanimador viver sem Cristo. Eu sequer sei como é viver sem Cristo e não quero nem imaginar como seria. Mas eu já tive nos meus desertos espirituais, nos meus momentos onde eu me afastei, onde eu deixei que as minhas fraquezas elas fossem maiores do que a minha dependência de Deus. E nesses momentos onde eu me afastei e deixei que as minhas fraquezas fossem mais fortes do que a minha dependência de Deus, eu experimentei como é desanimador estar longe de Cristo. E nós devemos nos lembrar de que não importa quanto as pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo, elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Atos capítulo 4, versículo 12. Todos precisam de Jesus. A sua missão ela tem um alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno das outras pessoas. Logo, ela é mais importante do que qualquer emprego, qualquer realização pessoal ou qualquer objetivo que você possa alcançar durante toda a sua vida. As consequências da sua missão vão durar para sempre, mas as do seu emprego não, a da sua carreira não. Nada que você faça pode ser mais importante do que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. Nada do que você faça pode ser mais importante do que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. Esse é o motivo porque precisamos ser perseverantes no desempenho da nossa missão. Jesus disse: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas que fomos incumbidos por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. João capítulo 9, versículo 4. O relógio que controla a missão da sua vida está correndo, então não perca nem mais um dia. Inicie agora mesmo a sua missão de trazer outras pessoas a Cristo. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas nós temos apenas o tempo da nossa vida aqui na Terra para alcançá-los. Então, vamos entender aqui o que o Senhor está falando? Que depois que nós passarmos dessa vida, entendendo que a nossa missão ela está relacionada com a eternidade junto de Deus, nós vamos ter toda a eternidade para, junto de Deus e dessas pessoas com quem nós falarmos sobre o amor de Deus e que nós trouxermos essa pessoa para Deus, nós vamos ter na eternidade todo o tempo do mundo, né? O tempo da eternidade para celebrar com elas e com Deus. Mas para trazer pessoas para Deus, você e eu só temos o nosso tempo de vida aqui da Terra. E nós não sabemos o quanto tempo de vida aqui na Terra é esse tempo. Então, o que fazer? Viver como se fosse sempre o nosso último dia, porque assim nós vamos estar sempre fazendo e dando o nosso melhor. Nós vamos estar sempre abertos a dar o nosso melhor para Deus. Então, que você e eu entendamos que cada amanhecer é uma dádiva de verdade, porque nós não sabemos o nosso tempo, mas o Senhor sabe. Então, que vivamos o nosso tempo cientes e conscientes disso, ok? Isso não significa que você tenha que deixar o seu trabalho para se tornar evangelista em tempo integral. Deus deseja que você compartilhe as boas novas aonde você estiver. Como estudante, como mãe, como dona de casa, como professor, como vendedor, como gerente, como nutricionista, como psicóloga.
ou qualquer que seja a sua atividade. Você sempre deve esperar que Deus coloque pessoas no seu caminho para com elas compartilhar o Evangelho. Sua missão dá sentido à vida. William James disse: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais do que a própria vida. O melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais do que a própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o restante acabará desaparecendo. É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos. Vida empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento da nossa missão no mundo. Os resultados dessas atividades, eles vão durar para sempre. Eu quero, gente, parar um segundo e honrar duas pessoas que estão aqui na live, que eu amo muito. Tem muitas pessoas aqui que estão sempre aqui, eu amo muito e elas sabem disso. E tem duas pessoas que eu quero honrar aqui, que estão aqui, mas que estão em fuso horário diferente do nosso e que estão com a gente também, são bem dispostos e estão há muito tempo na nossa família de fé juntos aqui, que é a Vera Márcia e o José. Vera Márcia de Portugal e o José da Espanha, e ambos estão aqui hoje na live com a gente. Quero honrar a presença deles, agradecer, dizer que vocês são muito queridos, que vocês são meus bem dispostos internacionais e que é uma alegria ter vocês aqui com a gente, saber que a minha missão alcança vocês até mesmo em outros países, tá bom? E vou dar honra também a Elaine, que é da minha equipe, e a Mari, que não é da minha equipe, mas que está aqui cuidadosamente ajudando elas. Eu já falei muito desse livro para o pessoal que me segue há mais tempo. E vocês duas estão aqui me ajudando. Eu acredito que vocês estejam com o livrinho de vocês em mãos, por isso que vocês estão me auxiliando aí também com as frases aqui que estão grifadas no livro, que estão em negrito no próprio livro, e elas estão auxiliando aqui para que vocês possam pegar as coisas mais importantes e não perder nada, tá bom? E também todo o conteúdo, gente, que está sendo feito nessas lives vai para o meu canal do YouTube, tá bom? Então você pode assistir essa live novamente ou indicar essa jornada de uma vida com propósitos para amigos, para familiares, cumprindo a sua missão aqui na Terra, né? Indicar essas lives para outras pessoas assistirem lá no meu canal do YouTube, canal Lídia Noé. É o meu canal onde tem playlist sobre a jornada Uma Vida com Propósitos, tem a playlist sobre o devocional de Quaresma e tem também vários outros vídeos de conteúdos referentes à minha profissão, que é de nutricionista e de psicóloga. Então lá você vai encontrar conteúdos também que falam sobre saúde do corpo e também sobre saúde emocional, ok? O Eliel também querendo fazer parte da equipe. Vamos fazer parte da equipe, seja bem-vindo! Vamos lá! A equipe vai aumentar em breve, se Deus quiser. Então vamos lá. Só queria parar e honrar, porque a gente precisa honrar a quem tem honra e vocês todos são muito bem-vindos aqui, mas eu queria honrar quem está me ajudando e também honrar pessoas que estão em um outro país, em um outro fuso horário, mas estão aqui. Nós somos chique demais, a gente está aqui com o Brasil e Europa, super ligados aqui uns com os outros, para vocês verem o quanto cresce mais quem cresce junto, que é, apareceu em tempo real, eu falando e a Mari colocando, a pessoa antes de mim, porque se eu falo aqui tem o delay para vocês, o cresce mais quem cresce junto, ele é algo que é o meu lema de vida, né? Mas ele alcança quem estiver com o coração aberto. E se eu não abrisse a minha boca para falar do amor de Deus? E se vocês que estão aqui não levassem o cresce mais quem cresce junto a sério? Essas pessoas que hoje estão aqui assiduamente não chegariam até aqui. Essas pessoas não nos encontram por acaso. Não é o acaso. O acaso não junta ninguém. Os propósitos de Deus é que juntam. Tá bom? Eu também amo vocês, Mari. Então vamos dar continuidade aqui. Depois de honrar quem tem honra, vamos dar continuidade aqui. Então a minha gratidão a vocês pela presença, pela amizade, tá? Por estarmos juntos nessa nossa missão aqui. Então vamos lá. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o restante acabará desaparecendo.
É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos, vida empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento da nossa missão no mundo. Os resultados dessas atividades vão durar para sempre. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe atribuiu, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Paulo disse: a minha vida não tem valor algum, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. A obra é de contar aos outros as boas novas acerca da maravilhosa bondade do amor de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Há pessoas que somente você poderá alcançar em virtude de onde você vive e de como Deus o fez. Se ao menos uma pessoa for para o céu pelo seu testemunho, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Olha que lindo isso. Comece a olhar em torno do seu campo, em seu campo missionário pessoal e ore: Deus, quem você pôs na minha vida para que eu lhe fale a respeito de Jesus? O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão da nossa incumbência. Existe hoje um interesse crescente na segunda vida de Jesus e no fim do mundo. Quando isso ocorrerá? Antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta e a resposta foi bastante reveladora. Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículos 7 e 8. Quando os discípulos quiseram conversar sobre a profecia, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem na sua missão no mundo. Em essência, ele disse: não compete a vocês saber os detalhes da minha volta, e sim da missão que lhes foi confiada. Concentrem-se nisso. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai, senão somente o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. Como Jesus afirmou não saber nem o dia nem a hora, por que você iria fazer cálculos para descobri-los? O que sabemos com certeza é que Jesus não vai voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir sua palavra a tenham ouvido. Jesus disse: as boas novas acerca do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e a todas as nações. Depois virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir a sua missão e não em desvendar a profecia. É fácil nos distrairmos e desviarmos da nossa missão, porque Satanás aceita que façamos qualquer coisa, menos compartilhar a nossa fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contanto que não leve ninguém com você para o céu. Mas no instante em que você começar a levar a sua missão a sério, esteja certo de que o diabo irá colocar todo tipo de distração diante de você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Quanto lhe custará cumprir a sua missão? Cumprir a sua missão vai exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Você não pode apenas acumulá-la com todas as outras coisas que você gostaria de fazer. Você deve orar como Jesus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Submeta privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas como: Deus abençoa o que eu quero fazer, e em vez disso ore: Deus, ajuda-me a fazer o que você está abençoando. Entregue ao Senhor uma folha em branco e assine o seu nome embaixo, e peça-lhe que ele a preencha. A Bíblia diz: entreguem-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para os seus bons propósitos. Romanos capítulo 6, versículo 13. Comprometendo-se em realizar a sua missão,
Não importando o preço a pagar, você experimentará a bênção de Deus de uma forma que poucos experimentaram. Mais uma vez, comprometendo-se em realizar a sua missão, não importando o preço a pagar, você experimentará a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas experimentaram. Não há quase nada que ele não faça pelo homem ou pela mulher que se compromete em servir o reino de Deus. Jesus prometeu: Deus dará a todos vocês tudo o que precisam no dia a dia se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação principal. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mais um para Jesus. Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Era um simples pregador, mas era alguém com uma missão. Sua atividade favorita era levar grupos de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante a sua vida, ele ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença que o mantinha em estado de semiconsciência quase 24 horas do dia. Quando ele sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado da sua cama, aprendi muito sobre o meu pai apenas escutando seus sonhos. Ele revivia os projetos de construção, um após o outro. Certa noite, em seus últimos momentos, enquanto a minha mulher, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, ele ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Obviamente, estava muito fraco e a minha mulher insistiu em que ele voltasse a se deitar. Mas como ele insistia em sair da cama, ela acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? E ele respondeu: tenho que salvar mais um para Jesus. Tenho que salvar mais um para Jesus. Tenho que salvar mais um para Jesus. E começou a repetir essa frase sem parar. Na hora em que se seguiu, ele provavelmente repetiu a frase por mais de 100 vezes. Tenho que salvar mais um para Jesus. Quando eu me sentei perto da cama, chorando, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé do meu pai. Naquele momento, meu pai estendeu o braço e pôs a frágil mão sobre a minha cabeça e disse como se estivesse me comissionando: salve mais um para Jesus, salve mais um para Jesus. Pretendo que esse seja o lema para o restante da minha vida e também o convido a considerar esse objetivo o foco da sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Ele. E o que mais importa para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que os seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Oro para que você esteja sempre atento, a fim de alcançar mais um para Jesus. De maneira em que no dia em que estiver diante de Deus, você possa dizer: missão cumprida. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão, fui feito para uma missão. Versículo para memorizar: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Pergunta para meditar: que temores me impedem de cumprir a missão para o qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros as boas novas? E aí eu queria que você refletisse. Hoje eu posso falar que é nada, porque eu estou totalmente entregue a fazer a vontade de Deus na minha vida e na minha missão, e viver minha missão. Mas para pensar, você que está aqui ouvindo, será que você hoje tem vergonha, tem medo, tem receio, algum receio de testemunhar o amor de Deus na sua vida para outras pessoas? Tem receio de falar das coisas de Deus por algum respeito humano, algum medo de ser taxado de alguma coisa que você não gostaria? Será que hoje você ainda está parando nesses contextos e isso tem sido um empecilho para que você testemunhe? Ou será que hoje um dos empecilhos é porque você acha que você ainda não está preparado o suficiente para testemunhar o amor de Deus? Entenda que você vai testemunhar a partir da sua experiência. E se a sua experiência ainda está no começo, está tudo bem. Que você vai testemunhar a partir da sua vivência de fé, a partir da sua experiência com Ele. Então, que nós possamos agradecer ao Senhor ao final dessa nossa reflexão, desse 36º dia, sobre tudo que Ele falou ao nosso coração, né? E que nós levemos desse momento tudo aquilo que Ele quer hoje para a nossa vida e para a nossa missão,
nesse dia 17 de março de 2022. Isso mesmo, 17 de março. Vamos preparar o dedinho então para fazer o nosso print? Bora? Então vamos lá. 1, 2, 3 e pronto. Pessoal, nos vemos amanhã às 5h27. Que Deus abençoe a vida de vocês. E lembrem-se, eu ainda não tenho notícias, mas eu creio que o Senhor já cuidou da vida da pessoa pela qual nós oramos quando começou a live. Que você também continue em oração, tá? Pela vida dessa pessoa. Eu tô pedindo isso para você de coração. Essa é a nossa missão como cristãos. A gente não precisa conhecer a pessoa pra gente orar por ela. Mas Deus conhece. E se alguém está precisando de oração, a gente faz o quê? A gente ora, tá bom? Que Deus abençoe o dia de vocês. Que vocês tenham uma quinta-feira abençoada, produtiva, vivida na presença do Senhor e entendendo que está nas nossas mãos cumprir essa missão para a qual nós hoje compreendemos um pouquinho mais, em um pouco mais de detalhes. É nossa responsabilidade, as pessoas ao nosso redor que ainda não conhecem o amor de Deus. Não é nossa culpa se elas não quiserem, mas é nossa responsabilidade falar sobre isso para elas, para todas elas, tá bom? Testemunhando às vezes com a nossa própria vida, não é com a Bíblia debaixo do braço somente não, tá bom? Beijo grande para vocês, que Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã, a gente vai se falando pelos stories. Tchau, tchau.